Nós vamos ler hoje um texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Você já pode aí abrir a sua Bíblia, tira toda a distração, tá bom, aí da sua sala, do seu quarto, eu não sei exatamente onde você está, mas não deixa nada tirar a sua atenção, fica atento naquilo que o Senhor quer falar com você. Nós tivemos notícias aí de que a transmissão está travando um pouquinho, mas o áudio está indo bem. Então, mesmo que trave, não tem problema, fica ligado aí nessa palavra. Eu tenho certeza que é uma palavra de bênção aí para a tua casa e para a tua família. Nesse texto, em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ouvir uma história do rei Josafá, que foi um rei que trouxe de volta a adoração ao Senhor no Antigo Testamento. Ele foi o quarto rei de Judá, reinou durante 25 anos, combateu a idolatria e fez o que era reto diante aos olhos do Senhor. E nós vemos aqui um comportamento maravilhoso de Josafá diante de uma dificuldade que o povo de Judá, o povo de Israel estava vivenciando. E olhando para a atitude de Josafá, a atitude desse rei, nós podemos ter uma série de lições de como nós podemos lidar diante de uma má notícia, diante de uma crise, diante de uma pandemia como essa em que nós estamos vivendo. Então, qual é o nosso desafio agora? Olhar para a pessoa do Josafá e para as atitudes que ele teve e trazer isso para nós. O que nós podemos fazer, que Josafá fez, e pode trazer bênção para as nossas vidas, para que a gente enfrente esses momentos de dificuldade, de medo e de ansiedade da melhor forma possível. Então, quero que você leia comigo, nós vamos projetar aí o versículo 2 Crônicas 22, o 3 e o 4, que diz assim: Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão bem perto, já estão chegando. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. A gente vai fazer uma pausa aqui, e já nesses primeiros versículos nós já vemos uma linda atitude que Josafá teve. Você leu comigo que houve uma má notícia. Josafá ficou sabendo que nações se uniram contra Judá. Nações se uniram para guerrear contra Judá, que era liderada por Josafá. Era uma notícia desesperadora. E o texto não nos engana. O texto diz que Josafá teve medo. Talvez seja exatamente esse sentimento que está no seu coração nesses dias. Nós temos conversado com empresários, profissionais liberais, pessoas que estão realmente vivendo um tempo de ansiedade, de medo, porque não sabem o que vai acontecer. Não sabem se vão perder seu emprego, não sabem se vão ter sua jornada de trabalho reduzida. Empresários que viram seus contratos minguarem e não sabem o que vai acontecer nos próximos meses. Meu irmão, minha irmã, quero que você olhe para Josafá agora e aprenda essa primeira atitude que eu e você precisamos tomar, que é buscar o Senhor quando nós estamos num momento de crise. O texto diz: Josafá teve medo, e logo na sequência ele diz: decidiu buscar o Senhor. Meu irmão, é tempo de buscar ao Senhor. A crise levou todo o Judá aos pés do Senhor. O texto diz que ele convoca um jejum de toda a nação, e todas as famílias se juntaram para pedir socorro, como está escrito aqui no verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aquela crise levou o povo aos pés de Deus. Eu tenho convicção, meu irmão, que essa crise tem te levado também aos pés do Senhor. Essa crise tem levado você a se sentir vulnerável, tem levado você a se sentir fraco e frágil. Mas nesse tempo nós aprendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós aprendemos, como o apóstolo Paulo aprendeu, que é quando nós somos fracos, que é quando somos fortes. Josafá, diferente do que fez o pai dele, se prostra
e começa a pedir ajuda ao Senhor. Permita que esse tempo de crise te leve para mais perto do seu Deus, querido irmão. Às vezes, quando está tudo bem, nossas reuniões de oração estão vazias. Às vezes, até os nossos cultos com poucas pessoas, cadeiras vazias. Tudo vai bem. Mas quando há um momento de crise, más notícias, uma enfermidade, uma situação financeira complicada, isso te leva a buscar a Deus, isso te leva de volta aos pés de Jesus, te volta a conectar na igreja novamente. Querido irmão, Deus está desenhando e escrevendo a história. E nós já falamos isso aqui, esse momento que estamos vivendo é algo que Deus está proporcionando ao povo dele, para se aproximar dele novamente. Nós vimos hoje, nesse domingo, a nação se colocando em jejum e oração, como nós vimos Judá fazer aqui, porque a crise nos leva aos pés de Jesus. Eu profetizo na sua vida, querido, que nesse tempo de quarentena, de isolamento, de ansiedade, de medo, você vai ter as maiores experiências com Deus da sua vida, que você já teve até o momento. Que você seja levado a buscar o Senhor com intensidade, buscar o Senhor com todo o seu coração e saiba que Ele tem um desejo de te ver perto e se revelar a você. Que essa crise que levou o povo de Judá a se colocar em consagração diante de Deus, te leve também à consagração diante do seu Deus. Eu quero continuar lendo esse texto com você e agora pular lá para o versículo de número 12. Esses versículos seguintes, do 5 até o 11, nós vemos uma linda oração de Josafá. Uma linda oração onde ele clama a Deus, onde ele coloca o seu coração desesperado diante do Senhor. E essa frase eu acho maravilhosa, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Olha só o que Josafá diz, verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá ora, Senhor, não há força em nós para enfrentar essa multidão, esse exército, nações se uniram contra nós. Há um exército muito numeroso, a gente não tem a mínima condição de guerrear contra esses povos. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Meu irmão, anota essa frase de Josafá aí na sua Bíblia, no seu caderno, coloca isso na sua casa. Você precisa se lembrar dessa oração, que essa seja a sua oração também. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão focados no Senhor. Porque quando você foca no problema, o problema só cresce, você já reparou isso? Quando você foca só na dificuldade, como eu acabei de dizer, se você fica o dia inteiro assistindo jornal, e eu tive uma experiência assim essa semana, acabava um jornal, colocava na Globo News, depois ia para a CNN, e era só notícia, Covid-19, coronavírus, etc, etc, etc. A gente vê aquele problema aumentando, e a gente fica desesperado. Eu converso com a Rebeca também, com o coração ansioso, diante de tantas más notícias que a gente está vendo, porque é assim, quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce, mais ele se expande. Mas aqui Josafá nos convida a olhar para o Senhor. Quanto mais você olhar para o seu Deus, querido, mais o seu problema diminui. Quanto mais você olhar e passar a buscar o seu Deus, maior vai ser a sua fé, e menor vai ser o seu problema. Eu me lembro de um livro que eu li na adolescência, do Tommy Tenney, chamado A Visão de Deus. Do mesma série do Descobridores de Deus, Caçadores de Deus, A Casa Favorita de Deus, o Tommy Tenney escreve nesse livro chamado A Visão de Deus, uma experiência que ele teve com um filho dele. Ele estava andando de carro com o filho dele, e de repente passou um ônibus, um caminhão do lado, e o filho dele ficou encantado com o tamanho daquele caminhão, com o tamanho daquele ônibus. E olha, pai, como é grande esse ônibus, olha como é grande esse caminhão. E o Tommy Tenney, pois é, filho, são enormes mesmo. Mas um dia o Tommy Tenney estava com o filho dele viajando de avião. E ele resolveu usar aquele momento para ensinar o filho a respeito sobre fé. Porque lá em cima, o avião decolando, aquele mesmo caminhão e aquele mesmo ônibus que eram enormes,
para aquele menino agora se tornaram pequenininhos, porque eles estavam vendo lá de cima. E ele mostrou para o filho: olha, filho, olha lá o caminhão, olha lá o ônibus. Agora eles estão pequenininhos. E o filho ficou encantado. Nossa, como que esses caminhões e ônibus eram tão grandes e agora estão tão pequenos? E ele disse: depende da perspectiva, depende da maneira como você olha. Quando você olha de cima, os olhos do seu Deus, esse problema diminui, querido. E talvez o seu coração está atribulado, está cheio de medo, você não sabe o que fazer, porque você está concentrado no problema. O que Josafá nos ensina aqui é olhar para o tamanho do seu Deus. A Bíblia conta que Israel, quando estava indo para Canaã, encontrar a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu ao seu povo, ao povo escolhido, Moisés manda 12 espias. Eles vão lá e veem como é aquela terra, mas 10 espias retornam. E o relatório que eles trouxeram foi extremamente pessimista. Eles disseram, Moisés, e disseram a todo o povo: nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Eles são grandes demais, é difícil demais. Eles são muito grandes e nós somos como gafanhotos perto deles. Por que você trouxe a gente para cá? Vamos voltar para o Egito. Você trouxe a gente para morrer no deserto. Porque eles começaram a olhar só para o problema. Josué e Caleb se levantam e falam: para com isso, gente. Que isso, nós vamos entrar sim, vai dar certo, o nosso Deus é muito maior, foi Ele quem prometeu, temos uma promessa, Ele está conosco, nada vai nos parar, nada vai nos deter, vamos entrar nessa terra, porque eles resolveram olhar para Deus. A mesma coisa com Davi e Golias, você sabe, você lembra dessa história, nação de Israel com medo, Saul com medo daquele gigante filisteu que se levantou contra a nação, o povo de Deus. Mas Davi, que conhecia quem era o Senhor dele, olhou para aquele gigante e disse: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo, para afrontar o Deus de Israel? E enfrentou e venceu aquele gigante. Se você ficar olhando para o gigante, querido, se você ficar olhando para o problema, para a dúvida, para a ansiedade, para o medo, para a dificuldade, isso só vai aumentar. Josafá me ensina e te ensina essa noite. Embora você não saiba o que fazer, coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos no Senhor. Olhe para Ele, seja iluminado. Deixa que Ele cresça dentro de você. Deixa que o Espírito dEle te traga revelação, te indique o passo a seguir. E seja, em nome de Jesus, fortalecido pela presença do nosso Pai. Vamos continuar lendo. O texto ainda tem muitos ensinamentos, e nós já vimos duas atitudes, né? A primeira, buscar o Senhor; a segunda atitude, olhar para Deus. E agora eu quero que você leia comigo o verso de número 14. Olha só: então, depois que Josafá faz aquela oração, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel significa, esse nome, significa Deus da visão. E naquele momento em que o rei se prostra, coloca o povo para orar, para buscar a Deus, o texto diz que o Espírito do Senhor vem sobre a congregação. Um homem, um levita, um ministro de louvor, se levanta e começa a trazer palavras de coragem para o povo. Meu irmão, você e eu precisamos aprender essa terceira atitude, que é buscar o poder, o revestimento do Espírito Santo. Quando você busca a Deus, quando você começa a olhar para o Senhor, você é revestido do Espírito Santo. Você é revestido desse poder, coragem. Há essa promessa do Senhor, que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E você precisa ser revestido desse poder, nesses dias difíceis, querido. Nós vemos a igreja primitiva, logo depois da ascensão de Jesus, o povo com medo da perseguição, o Império Romano, aquela coisa toda, os discípulos trancados num cenáculo, eles estavam escondidos, mas Atos 2, desce o Espírito Santo, eles são cheios, e naquele momento eles saem daquele lugar fechado e começam a anunciar as maravilhas do nosso Deus. Pessoas são alcançadas pelo Evangelho, 3.000 são batizados naquele mesmo instante.
Um medroso Pedro trancado numa casa, agora está pregando para uma multidão, por causa do poder do Espírito Santo. A mesma coisa aqui, um povo amedrontado agora recebe coragem por causa do Espírito Santo. Querido, eu quero profetizar sobre você nesses dias, recebimento do Espírito Santo. Se você precisa de coragem, querido, consolo, direção, receba em nome de Jesus, do Espírito Santo do Senhor. Busque a Ele, está disponível para mim e para você. Que esses dias de crise, querido, te levem a ter as experiências mais profundas com o Senhor e com o Espírito Santo. Mas como é que você tem enfrentado essa crise? Reclamando, assistindo más notícias, ou buscando o seu Deus, ou buscando o revestimento do alto? Eu quero falar com você sobre a quarta atitude de Josafá, no versículo de número 15, nós vemos isso. Leia comigo, versículo 15, você vai ver aí na tela. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, esta batalha é de Deus. Essa é a quarta atitude que nós precisamos ter diante do nosso Deus. E a quarta atitude é: não temas, confie, confie, confie. Essa é a palavra que Deus levantou por meio desse ministro de louvor, Jaziel, dizendo ao povo: não temas, confie, essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Confiem nele, exercite a sua fé, cresça em fé. Meu irmão, receba isso em nome de Jesus, não temas. Às vezes, e nós ouvimos tantas pregações esses dias dizendo não temas e tal, parece até um clichê falar não temas, etc. Mas é uma verdade poderosa, querido. Confie, descanse nos braços do seu Deus. Confie. E olha só o que diz, e aqui nós vamos ver a quinta atitude, olha o que diz no versículo 17. Neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Esse homem se levanta e diz ao povo: fiquem tranquilos, não temam, porque é o Senhor quem está indo na frente de vocês. Não temam, tomem posição. E aqui eu sempre fiquei confuso com esse texto, porque o texto diz que eles não precisam lutar, mas fala para tomar posição. Você reparou isso? Nesse encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição e fiquem parados. Mas como é que é esse negócio? Ficar parado ou tomar posição? O que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que embora você confie no Senhor, embora você saiba que é Ele que vai dar livramento, que é Ele quem vai dar provisão para você, não adianta você ficar sem fazer nada, né, só olhando. Tome posição. E o que é tomar posição, querido? É uma posição de guerreiro, uma posição de adoração, uma posição de fé diante de Deus. Uma posição de alguém que crê, uma posição de alguém que não se esmurece, alguém que não deixa as más notícias abalarem. Tome posição. Essa é a quinta atitude que a gente aprende aqui nessa história com o rei Josafá. Tome posição e deixa Deus lutar, deixa Deus ir na sua frente, deixa Deus abrir a porta. Talvez esteja muito difícil, mas creia, experimente descansar nas mãos desse Deus em nome de Jesus. E olha o que diz no versículo 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Naquele momento, o rei recebe essa palavra de que eles não precisariam fazer nada, mas teriam que tomar posição. E a posição que Josafá tomou foi prostrado aos pés do Senhor. O texto diz que o rei se prostra, a nação se prostra em adoração a Deus. É tempo de adorar o Senhor, é tempo de esperar o livramento dEle. O que você tem feito nessa quarentena, querido? O que você tem feito nesses dias em casa?
O Senhor está te chamando para adorá-lo, para passar tempo na presença dEle, para receber palavra, para receber provisão. Adore com a sua família, faça cultos na sua casa, junte seus filhos, junte sua esposa, junte seu marido. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Sabe como que Judá ganhou essa batalha? Botando os levitas na frente do exército. Os levitas foram à frente, foram cantando, foram louvando a Deus. E você vai ver o que aconteceu. Versículo 20 diz assim: ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Olha o que diz no versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E os do monte Seir, que vieram contra Judá, todos foram derrotados. O rei se prostra, começa a adorar. O povo começa a adorar. Logo depois ele se levanta cheio de coragem, cheio do Espírito Santo e diz: vamos adorar o Senhor. Ele coloca os levitas na frente do exército. Os levitas vão cantando, louvando ao Senhor. E enquanto eles cantavam, o Senhor embaralhava ali os inimigos, confundia os inimigos. E Judá viu a vitória por meio da adoração, por meio do louvor, por meio de uma atitude de fé, por meio de uma posição de adoração a Deus. E eu quero, meu irmão, minha irmã, como seu pastor, ministro do Senhor, quero conclamar você e a sua família a se posicionar nesse tempo de crise, a se posicionar nesse tempo de dificuldade, de medo e ansiedade. Se posicione diante do Senhor em adoração, em busca da santidade dEle. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, meu irmão. Nós sempre falamos sobre isso aqui. Talvez há vícios na sua vida que você está levando isso como uma coisa comum. Põe um ponto final em nome de Jesus. Se posicione diante do Senhor. Fecha as brechas. Monta um altar de adoração a Deus na sua casa, na sua família. Você vai ver o poder de Deus crescendo na sua vida, na sua casa. E quanto mais você se aproximar desse poder, menor ficam os seus problemas. Nós não estamos anulando e negando os problemas. Os problemas estão ali. Josafá não negou que vinha um exército contra eles. Mas ele resolveu olhar para o Senhor. E eu quero clamar e conclamar você a fazer o mesmo. Olhe para o Senhor nesse momento de dificuldade. Ele é o seu provedor. Rompa em fé, cresça em fé, em nome de Jesus. E olha só o que acontece, depois dessa vitória maravilhosa, no versículo 26 diz assim: louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até os dias de hoje. Josafá saiu de um lugar de medo, para um lugar de bênção. Josafá saiu, junto com seu povo, junto com todo Judá, de um lugar de temor, de ansiedade, para um lugar de provisão, para um lugar de revelação do alto. Que você possa tomar essa posição, assim como Josafá tomou. Eu quero recapitular com você essas atitudes de Josafá. Primeiro, busca a Deus, de todo o seu coração. Não importa a crise que você está vivendo, querido, busque ao Senhor como você nunca buscou. Segunda coisa, escreva essa frase: eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em Ti. Segunda atitude, olhe para o seu Deus. Mude a perspectiva, para de olhar para o problema, olhe para o Senhor, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, não temas, confie, dependa do Senhor. A outra atitude, tome posição, deixe o Senhor agir. Às vezes você está atribulado, mesmo nesse tempo de quarentena, você está saindo de casa porque você acha que você tem que trabalhar, que você tem que resolver, que você tem que correr e fazer, porque você está confiando no seu braço. Josafá recebeu essa palavra: vocês não vão ter que fazer nada, só adore, toma posição. Que você descubra isso em Deus, querido. Deixa Deus fazer. Descansa em nome de Jesus. Seja um adorador, adore ao Senhor, construa um altar de adoração, louve a Deus. No seu carro,
Mas você está mais em casa agora, coloca lá no YouTube rodando durante o dia louvores, chama a sua família, reúna, faça cultos domésticos, cante, adore, ensine seus filhos versículos, ensine seus filhos a cantarem. É tempo de louvor, é tempo de adoração, é tempo de buscar, de consagração. E por último lugar, creia em Deus. Como Josafá disse para o seu povo, creia em Deus, creia nos profetas, Ele vai dar livramento. Creia nisso, meu irmão, creia nessa palavra. Nós estamos na leitura 4x4, firmes e fortes, e que você possa também estar conosco lendo essa palavra. Aqui é o alimento que nós precisamos. Aqui é a força que você precisa, especialmente nesse momento de crise. E que você esteja firmado, querido irmão, querida irmã, firmado na rocha. Eu quero profetizar, esse tempo difícil não vai te abalar. Você não será abalado em nome de Jesus. Coloca a sua confiança no Senhor. Eu sei, são dias difíceis. Eu ouço histórias, estou pastoreando vocês. Eu sei que não está fácil. Mas a palavra do Senhor essa noite é: olhe para o seu Deus. Descansa nos braços dEle. Ele tem dado livramento. Ele é o seu provedor. Descansa nele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja levado a ter uma vida movida por essa força poderosa que vem do próprio altar do Senhor. Amém? E sobre tomar posição, eu quero finalizar dizendo em todas as áreas. Talvez você está temeroso e talvez as suas finanças estejam abaladas e você deixa de honrar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua vida. Eu quero conclamar você, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel a Deus, com as suas primícias, com a sua vida, com os seus bens. Honre ao Senhor. A Bíblia diz: Deus honra aqueles que o honram. Tome posição, querido. Não se deixe levar pelas más notícias. Não se deixe levar pelo medo, pela ansiedade. Mantenha fiel. Seja um adorador. Seja cheio do Espírito Santo. E encontre esse lugar de paz, de descanso e de segurança que nós só temos no nosso Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero orar com você. Que possamos viver essa maravilha de confiar no Senhor. Pai, colocamos a mão no nosso coração nesse momento, ó Pai, porque nós queremos entregá-lo a Ti. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas que estão com o coração agora, ó Pai, partido, moído, cheio de medo, cheio de ansiedade, porque não sabem o que vai acontecer essa semana, nos próximos dias. As notícias são más. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo, ó Pai, receba essa palavra com poder agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, traga paz, segurança, ó Deus, e traga descanso para o Teu povo. Somos ovelhas, ó Pai, do Seu pastoreio. Que possamos estar, ó Pai, nos Teus braços nesse instante. Que possamos ter uma atitude de adoração. Que possamos colocar os nossos olhos em Ti. Que possamos saber, ó Pai, que o Senhor, com tudo isso, está nos atraindo até a Tua presença. Ó Deus, que nós possamos nos derramar diante do Senhor, que nós possamos nos derramar na Sua presença. E, ó Deus, que o Teu povo, essa comunidade de fé que se reúne aqui na Igreja Metodista do Jardim Campos Elíseos, seja inabalável, Senhor, nesse tempo, ó Deus, de pandemia, esse tempo de crise, de recessão econômica. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos e filhas estejam firmados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.